Vamos lá então. Olá. 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 Vamos observar o que aconteceu hoje. Foi um dia difícil de operar. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini dólar, no mini índice. Vamos começar pelas notícias para amanhã. Vamos para as notícias. Crescimento do setor de serviços, 9 horas da manhã, anual e mensal. Abertura de mercado. Vamos ver. Provavelmente não vai ter grandes volatilidades, né? Vai ter acho que a repercussão maior vai ser o julgamento do Bonossauro, né? Vamos ver como é que vai reagir o mercado amanhã, tá? Sim, são quase 6 horas da tarde, estou adiantando aqui porque provavelmente estarei embriagado mais tarde, então melhor fazer agora para ficar mais seguro. Então vamos para outra. 60 minutos mini dólar. Meu Deus, foi meio difícil, cara, essas operações aqui. E o mais interessante, cara, é que foi um dia totalmente direcional, né? Aliás, houve a confluência dos 3 tempos gráficos que eu costumo operar, que são 60 minutos, um dia e o intraday. Todos apontavam para a venda. Mas este mercado não caiu de uma maneira elegante, né? Este ativo futuro safadinho. Ele foi puxando violinadas, entrou em 4 ranges. Foi inacreditável, mas bearish. Tá seguindo o que nós tínhamos conversado ontem, no tocante da questão desta, analisando esse movimento aqui, ó, de quebra da estrutura. Lembram disso? Quebra da estrutura, que eu tinha errado. E a mudança de característica do preço é aqui. Quer dizer, agora daqui ele vai passar para aqui. Porque agora este foi o fundo que ele perdeu e este topo é o topo efetivamente validado. Então este aqui vai embora e este aqui fica como o topo validado. Então para mudar a característica do preço, esse preço vai ter que ultrapassar esta região. E aí, cara, tá meio amarrado, não perdeu efetivamente, tá voltando perdendo, mas, cara, ele deu indícios de que ele tá querendo fazer um movimento para cá. E nós temos uma região muito interessante, um capote até aqui pelo menos. Talvez nesse canal de baixa aqui, no pé do canal de baixa, pode vir maior ainda para testar o pezinho do megafone, meus amigos. Então sim, segue bearish, totalmente bearish. O fato é que eu tô pensando assim, ó, 5,36, 5,37 e assim, até o final de setembro talvez 5,12, 5,10. Esse é o ponto em que eu estou observando, confluência total no diário e nos 60 minutos, tá? Então, vamos para os 5 mil tickets. Melhor. O que foi que ele fez? Vamos ver se vocês conseguem ver todo o movimentinho dele, marotinho. Mais um pouquinho pra cá. Aí ele, ó, gracioso. Atraiu a compra, drible da vaca. Foi fazendo aqui, ó, segundo o conceito de choque. Aqui ele faz a quebra da estrutura, né? Ele perde esse fundo, ó. Olha que interessante, perde esse fundo. Aqui, muda a característica do preço. Na sequência, quebra a estrutura. Novamente, quebra a estrutura. Não quebra mais a estrutura. Muda a característica do preço. Aqui ficou meio torto, cara. Aqui não tem... Cara, não tem... Aqui o que dá pra fazer, assim, ó, o que manda lá, os conceitos de choque e BOS, né? A gente pega a interseção desse ponto aqui, ó. A gente poderia estar aqui, ó. Isso aqui vira um range. E se esse mercado não volta pra dentro desse range, a gente pode fazer um ataque. Como ainda estava na primeira hora da manhã e tinha notícia 9h30 da manhã, eu não quis fazer, mas sim, tinha. Quando ele não consegue mais voltar pra cá, a gente pode agir de alguma maneira. Nesse caso aqui, a gente tem o setup de Joseph James. Uma tentativa, 2 tentativas, tomando uma posição aqui. O stop estava grande. Tem que colocar um stop aqui, acho que estava de 9 pontos ou 8 pontos e meio, com uma volatilidade de 6 pontos, então estava bem arriscado. E aqui faria mais sentido quando ele efetivamente quebrasse essa estrutura, né? Que foi o que eu não fiz, que eu estava fazendo uma funçãozinha nesse meio e perdi esse momento. Aí eu tentei aqui, e aqui sim, de novo, caí no drible da vaca, porque eu vendi, depois eu comprei, depois eu vendi, né? Se eu tivesse só vendido e depois vendido de novo, não teria problema. Estaria tudo certo. Eu não fiz. Depois eu não segurei essa operação caindo, mas ele foi, cara, fazendo longos rangezinhos aqui, ó. Um aqui, outro aqui, outro aqui, mais outro aqui. Então, assim, não foi fácil. E foi o primeiro dia da semana que ele estava totalmente em confluência com os 3 tempos gráficos. Eu quis entregar. Peguei o que eu pude. Taxas pagas e 0 a 0. 0 a 0 com um lozinho de... Cara, não deu nem meio ponto, deu menos de meio ponto. Então, tá show. Consegui recuperar aqui, vou esperar para um próximo momento. Nesse caso aqui, o que ele tá fazendo? Vamos observar aqui os conceitos de choque. Então aqui, ó, quebra de estrutura, mudança de característica do preço. Vamos só voltar aquele rangezinho ali que eu acho que é interessante deixar ele aqui. Isso, ó. Então, quebra da estrutura, mudança da característica do preço, quebra da estrutura, quebra da estrutura, quebra da estrutura, quebra da estrutura. E notem, ele não consegue se manter acima. Tem uma região de resistência excelente aí. Essa região é muito melhor, né? Fantástica. E notem que quando a gente fez lá a minha calculadora e mostrou o tamanho do provável range do dia que marcava este pontinho aqui, vocês podem conferir na live. Se a gente colocar lá no topo, porque esse mercado era vendedor, deem uma olhada nisso aqui. Ele não vai certinho neste cubo. Ele não vai certinho neste ponto. No tocante da questão desta, do que tange a análise de mini dólar futuro.
Não? Ou sim? Sim ou não? Cara, pelo amor das minhas criancinhas. Mas tudo bem, foi um mercado difícil de operar. O que a gente vai fazer amanhã, cara, a gente vai afastar bem aqui pra gente dar uma olhada. E a gente tem que, isso é importante, tá? A gente tem que lembrar que os ticks, nesse caso, deixa eu só tirar esse, não gosto de ficar com isso aqui atrapalha, não gosto de ver isso. Passou, passou. A gente deixa pro próximo dia. Ticks refletem volume financeiro. A gente tem interesse de operar ele exatamente por causa disso, né? A gente observa padrões de repetição para fazer a entrada dos setups que a gente está acostumado a operar, que são 2 tentativas falhadas, crown reversal, que são os movimentos iniciais, depois traps, pullbacks, força, né, e ele vai fazendo o desenvolvimento desses movimentos, né? Notem que aqui não é direção, porque olhando assim a gente vê que, nossa, daqui ele tá fazendo um movimento, não. A gente olha tempos gráficos maiores, 60 minutos, 30 minutos, 60 minutos, um dia, entendeu? Pra gente ver qual é o sentido desse mercado num time frame maior, pra gente operar numa porção menor desse time frame pra gente conseguir fazer as entradas de uma maneira mais segura, pra usar um stop curto e aí conseguir ter um alvo maior. Então toda vez que a gente fizer, pode ver, hoje eu tive, cara, não deu 25% de operações vencedoras, né? E mesmo assim eu saí no 0 a 0. Então eu perdi pra caramba e consegui recuperar num único movimento. Um único movimento, na real. E é isso. Essa é a dica. Então, como que a gente vai fazer aqui? A mesma técnica, a gente vai observar aqui. A gente já sabe que ele perdeu esse fundo aqui, né? Então isso aqui passa a ser uma resistência. A gente tem uma região muito boa, mas muito boa pra fazer um movimento bem legal e expansivo, pelo menos até aqui. E ele pode chegar muito mais profundo do que isso, porque se a gente observar o diário dele, deixa eu me ver aqui, o diário dele, cara, ele vai ter níveis de suporte lá em 32, lá em 28, né, 285, 320. Então, cara, tem uma avenida gigantesca aqui pra esse cara capotar e a gente não pode perder essa oportunidade. Amanhã pode ser uma sexta-feira que vai correr, também pode ser uma sexta-feira muito louca. A gente precisa se adaptar. Tá baixo? Tá baixo. Mas nesse caso aqui, como ele perdeu o fundo e lá no diário ele fez a quebra da estrutura pra capotar, a gente tem que ficar muito de olho num movimento que é o movimento da bala de prata, né? Ele faz a venda, vem para um pullback. E aqui, meus amigos, é a bala de prata. Se efetivamente ele quiser escorregar na groselha com vontade, vai ser nesses próximos movimentos de amanhã. Se ele quiser retestar topo, não tem problema. Quanto mais alto ele for, melhor para nós pra gente vender. Mas assim, compra aqui, jamais. A compra é pullback extremamente arriscado. A venda, hoje ela veio lenta. Mas eu acredito que quando essa bala de prata vier, que é sempre o terceiro movimento, terceiro ou quarto movimento, essa bala de prata vai vir muito rápida, né? Eu espero que não venha na primeira hora da manhã, porque a minha constituição de trade, a minha religião, não permite operar na primeira hora da manhã, então. Dá até pra assim, ó, eu consigo quebrar as regras ali a partir de 9h40, 9h45, eu consigo quebrar essas regras aí se tiver muito direcional. Senão, não. Senão eu preciso seguir minha religião, tá bom? Vamos para os 60 minutos. Índice. Meu Deus do céu, a projeção que eu fiz ontem. Meu Deus do céu. Não, mas não é sobre estar certo, né? Chega, a gente não pode ser dessa maneira. Não é sobre estar certo, mas que retestou aquele topo lá, retestou, né, meus amigos? E o dólar capotou, né, meus amigos? Mas é isso aí. Não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Bom, aqui o que fazer aqui? Aqui a gente vai precisar observar com muito carinho para ver se ele vai continuar rompendo esse topo. E a gente tem que lembrar também que ele tem um alvo maior do que isso aqui, né? Tá vendo lá, ó? Ele tem esse próximo topo que tá extremamente afastado. Meu Deus do céu! Ele tá querendo vir. Bullish, total. Olha o afastamento da média. Olha essa média apontando pro alto. Pelo amor de Deus! Pelo amor das minhas criancinhas! Então aqui, ó, no diário, a gente pode observar que ele pode estar fazendo essa rotação aqui, cara. Tá sentindo, ó. Mas ele pode estar querendo fazer essa rotação aqui, ó. Ele tá devendo, esse movimento aqui ele tá devendo. Esse movimento aqui, como eu falei ontem, facilmente chega no 147,585, quiçá 148 e alguma coisa, vamos ver quanto. Bota aí 148,200. Você vai fazer amanhã? Cara, às vezes a sexta-feira pode correr. Bota 148 e bolinha, certinho. Bullish total. Entrou no novo range e tá fazendo um breakout em cima desse range aí. Tá lindo esse movimento, só não pode virar muito ao contrário aqui. Ele tem que manter isso aqui pro alto. Mas é o índice é desse. Vamos para o... Meu tickets. Foi um movimento, saiu a vendas no varejo, não saiu muito bom, daí ele deu aquela engambelada, foi pro alto, foi pra baixo, drible da vaca, foi pro alto, foi pra baixo, drible da vaca, e fez um movimento pós 10 horas aqui, e rompeu o topo. Inclusive estávamos na live quando efetivamente ele rompeu este topinho aqui, ó, e nos deu a intenção da compra, né? E o dólar já tinha dado a intenção da venda muito antes, mas o dólar amarrou demais. O índice parece que veio mais rápido, né, cara? Eu não acompanhei esse movimento, mas ele veio bem rápido. E aí é a mesma análise que a gente faz, né, cara? A gente vai observando aqui a forma como ele fez aqui esse movimento, ó. Ele faz esse movimento, faz a quebra da estrutura aqui. Onde mais? Faz a quebra da estrutura aqui. Aqui seria a mudança da característica do preço. Quase perde um pouquinho e devolve a elegância. Quebra a estrutura, quebra a estrutura, quebra a estrutura, quebra a estrutura. E aí aqui em cima o que acontece quando ele quebra essa estrutura e volta de um pé só? Mudança da característica do preço. Faz um pullback, quebra a estrutura. Aí começa o balaio de gato, né? Isso aqui já não é mais legal. Aí vai lá em cima, faz um crown reversal, que não tem um sinal muito claro, mas aqui teria uma tentativa. 2 tentativas de vendedores para tomar uma posição aqui. Ele vai mais alto, chega próximo de um prior, que ele não dá nenhum sinal, e aí a gente podia tomar uma posição aqui nessa região, que seria o quê?
quebra da estrutura para dar prosseguimento a ela. Bem lento. Cara, ele tá no topo dos topos, mas tá fazendo um movimento bom. Tá numa região de traps, tá numa região interessante. Perdeu mais um aqui, ó, mais um ponto em que ele quebra a estrutura. Esse aqui fica o pivô verdadeiro e validado. Mudou a característica do preço. Quebrou a estrutura, pode seguir quebrando a estrutura aqui. Então tá num momento de transição, entrando no range, e eu apostaria numa compra efetiva amanhã. Mas a gente precisa ver como é que vai ser a reação do mercado na primeira hora de pregão, para ver se ele vai romper a resistência ou vai perder o fundo. E se ele romper a resistência e vai estar em confluência, a gente vai tentar pegar um movimento bom, pelo menos até os 148 mil pontos. Tem que sonhar, né? Tem que sonhar, mas o índice eu não opero. Só tô falando aqui o que poderia ser feito. Eu opero o dólar. E eu vou operar o dólar para sempre até o final do ano, para depois tomar alguma decisão. Como é que a gente vai operar aqui nesse cara aqui? A gente vai operar através de Crown Reversal, efetivo no mini índice. Seguido de pullback, seguido de trap, seguido de força, né? Tá tudo aqui. Estou mostrando na tela neste momento aqui, os exemplos. E a gente vai fazer isso aqui, então. Venda, extremamente arriscado. A venda vai ter que vir com traps, prior, daqui, locale reto, para entrar alto. Compra não precisa. Compra, 2 tentativas falhadas somente. Pode entrar aqui mesmo, pra tocar ele reto, aí ele faz aquele pullback, uma trapzinha, segue subindo, força, outra trap, encerra o movimento dele. E a gente vai fazendo nossos movimentos bem lindos, elegantes, fracionados, botando dinheiro no bolso para fazer o ciclo do price action numa sexta-feira linda. Vamos ver, se é possível. Mas essa é a dica, tá bom? Não tem mais nada pra falar. Tomar uma cervejinha, que hoje eu mereço uma cervejinha, tá bom? Se você achou que esse conteúdo agregou para o seu setup e deixou mais confiante para as prováveis bolas curvas de amanhã, deixe seu like. Cogite a possibilidade de se inscrever no canal. Vem comigo nessa incrível jornada. Eu faço projeções de segunda a quinta. Largo elas aí à noite aí para vocês darem uma olhada, pra gente se preparar da melhor forma. E não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Então, de acordo com o desenvolvimento desse mercado, a gente tenta pegar o pulo dele e tocar ele reto. Faço lives de segunda a sexta, abro elas 9h55 da manhã, porque eu não opero na primeira hora. Não opero. Faz parte da minha constituição de trading. De novo, deixo aí os linkzinhos da constituição, como você criar a sua constituição de trading, conceitos de choque e BOS, muito importantes. Cara, acredito demais nisso, não precisa nem usar nenhum indicador, mas aprenda muito bem os conceitos de choque e BOS. E se quiser entender os setups que eu uso aí em TICS, porque TICS refletem volume financeiro, dê uma olhada nos 4 setups que eu uso aí do Joseph James. Vem comigo nessa incrível aventura, vale demais, tá bom? Uma boa noite, fiquem bem. Amanhã eu volto, vou estar um pouquinho de ressaca, mas amanhã eu volto. E 9h55 estamos aí na área para ver o que a sexta vai nos proporcionar, ou não, se não fizer nada, tá tudo certo. Esse mês tá show, tô fazendo um ótimo trabalho. Muito obrigado a todos, vem comigo ser milionário, vamos todos juntos nessa incrível aventura. Hoje ninguém assistiu minha live, mas tá tudo bem. Obrigado. Até amanhã. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, tua pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, pula para o teus templos estrelado, rediga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clama forte, verás que o